Gente, então, boa noite, muita paz para nós. Vamos prosseguir no nosso estudo de autoconhecimento da doutrina espírita, que é esse tema que a gente acha que, quando a gente começou a estudar a doutrina, a coisa que mais nos chamou a atenção é exatamente a ideia de se autoconhecer para se transformar. E todos os estudos que a gente tem trazido, não só aqui na nossa casa, em outros lugares que a gente é convidado para falar, a gente tem trabalhado nessa mesma linha, né? Porque a gente entende que a renovação, não tem como ninguém fazer uma renovação pela gente, né? Não há como, essa renovação é íntima, cada um de nós é que precisa, então, caminhar para essa transformação, né? Então, a gente pede nesse instante os amigos espirituais para nos visitar nesse instante e trabalhar conosco no processo de inspiração e de intuição. Que todos os nossos irmãos aqui presentes, de ambos os planos da vida, e mesmo aqueles que não puderem estar aqui, mas vibracionalmente estão, a gente agradece as energias, para que o trabalho transcorra, como sempre, nesse clima de paz, de alegria e de entendimento. Que assim seja. Bom, só dando prosseguimento, nós só vamos voltar aqui nessa... Nós falamos do estudo da Arca de Noé, porque toda a tônica do Evangelho, toda ela, é a preparação nossa, da humanidade terrena, para entender o reino dos céus. O papel de Jesus foi revelar o reino dos céus para nós. Então, todo o entendimento, todo o nosso entendimento hoje nos esclarece que o objetivo de Jesus era esse. E ele disse, então, uma coisa que é muito, muito bacana, né? As comparações que ele faz, só agora com as luzes do Espiritismo, eu vou dizer isso por mim, né? É que a gente consegue compreender que tudo que Jesus falou foi para preparar a vinda do homem novo dentro do homem velho de cada um de nós. E ele, então, fala que o filho do homem, ou homem novo, é a mesma coisa no sentido espiritual, né? Ele disse, então, que como a gente está estudando o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, já estamos no final, depois nós vamos pegar o prosseguimento, que é o capítulo 25, mas ele compara a vinda do Filho do Homem com os dias de Noé. Gente, é impressionante como parece que a gente está vivendo essa situação de novo, né? Então, vamos lá. Segundo o entendimento nosso, e eu sempre falo que é interpretação, não quer dizer de jeito nenhum que seja algo absoluto, a gente não tem essa competência. São estudos que a gente vai fazendo aqui e acolá e vai juntando os conhecimentos. Mas, de jeito nenhum, podemos afirmar que essa é a interpretação. Mas é uma delas e muito boa, né? Como são boas as outras também. O importante é que aquilo que fizer sentido na nossa intimidade, que a gente pegue para a gente, que a gente salve no nosso HD íntimo. O que não serve, a gente deleta aquilo, né? Joga para a lixeira e pronto. É mais ou menos nessa linha. Se não fizer, se não ressoar, né? Se não vibrar de maneira positiva na gente, é porque ou a gente não está pronto ou aquilo não tem mais a ver com a gente. Né? Mais ou menos isso. Então, a Arca de Noé, a interpretação não é só da gente, ela é também, claro, que a gente aprendeu, com o André Luiz. Né? A Arca de Noé ela tem 3 andares, e o André Luiz, no livro O Mundo Maior,
ele traz para nós que esses 3 andares são semelhantes, né, à nossa casa mental. No primeiro andar da Arca de Noé estava a animalidade, isto é, o nosso passado, bastante agressivo, bastante medroso, muito temerário mesmo. A gente era bastante perigoso, tanto para a gente quanto para as outras pessoas, né? No segundo andar, nós temos a vida das relações, as pessoas, o cotidiano, né? No primeiro andar, literalmente, estavam os animais que Deus pediu para Noé colocar um casal de cada um. No segundo andar, nós temos... Eles estão ali, na verdade, do ponto de vista assim, prático, seria Noé, a mulher dele, os 3 filhos e as 3 noras, eram só essas pessoas, né? A família, literalmente, a família mais próxima, não tinha irmão, não tinha nada de tio nem nada. Tinha ele, a mulher, os 3 filhos e as 3 noras, né? Apenas essas pessoas dentro da arca. E no terceiro andar estava a provisão, toda a prospecção. Então está a provisão, o nosso futuro. O terceiro andar seria a nossa possibilidade de avanço. Então nós saímos da animalidade, passamos para o nosso cotidiano com vistas ao nosso futuro. A gente faz também uma outra analogia com os 3 aspectos, né, da psicanálise, né, o id, o nosso passado, o ego, o nosso presente, e o superego, que seria o nosso futuro. E conforme nós falamos na semana passada também, do ponto de vista orgânico, biológico, a gente tem o nosso cérebro trino, né? Os 3 cérebros que a gente tem, ou os 3 sistemas do cérebro, né? O sistema reptiliano, que seria o nosso processo de animalidade. Nós temos o sistema límbico, onde trabalham as nossas emoções, e o nosso córtex. Então, seria mais ou menos essa ideia. Tá bom? Então, só para a gente ver como as coisas se juntam, mas é interpretação. Nós precisamos hoje, tanto da Arca de Noé, a gente precisa da animalidade que está lá embaixo. Senão, Deus não tinha mandado Noé pegar todos os animais. E olha que legal, colocou todo mundo numa arca, num lugar só. Porque a nossa animalidade, ela é interessantíssima, só que não dá para a gente ser só animal mais. O medo, a agressividade, vai ter que ser trabalhado num processo emocional, isto é, no primeiro andar, com vistas a um futuro muito mais tranquilo. É tanto que foi do terceiro andar que Noé, na abertura de 45 centímetros que nós estudamos, é que Noé primeiro soltou, é muito interessante, primeiro ele soltou o corvo, e o corvo não voltou. O que significa isso? O corvo se alimenta de cadáveres. Então estava cheio lá embaixo. Depois de mais um tempo, Noé solta a pombinha. A pombinha não se alimenta de cadáver. E ela voltou e trouxe o raminho. Então significa que a água tinha baixado e que eles podiam descer. E daí em diante, a vida seguiria, né? Do ponto de vista assim, teórico, todos nós somos descendentes, não mais de Adão e Eva, grosseiramente falando, mas sim dos filhos de Noé. Porque você matou todo mundo, falando do ponto de vista de interpretação, você é até mais grosseira. Na verdade, nós somos todos do pós-episódio, vamos chamar de expurgo regenerador de Noé. Mais ou menos nessa linha. Se o mundo acabou, conforme diz assim no pé da letra, é claro, o mundo não acabou, né, do ponto de vista científico, não acabou. O mundo já passou por muitas mudanças, mas ele não acabou, não. Né? Mas é uma simbologia de que a gente vai precisar desses 3 aspectos que estão na Arca de Noé.
a Arca de Noé está, então, dentro de nós. Quando Jesus faz esse sentido, traz essa interpretação, falando, ó, o Filho do Homem virá semelhante aos dias de Noé. Nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio e arrebatou a todos, exceto, né, a família de Noé. Então, olha que interessante. O nome não tem nada que é por acaso mesmo. O nome Noé, em hebraico, significa Noá, que significa quietude. Noé, então, é aquele que não se mistura com a multidão barulhenta e rixadora, só preocupada com as atividades físicas da comida e do sexo animalizado. Ele busca a quietude solitária na meditação, um aprendizado mais profundo, isto é, aquela pessoa que já está tranquila, que já está em paz, buscando o contato com o seu eu superior, o seu eu profundo, a sua centelha divina. Então, esse é o sentido. Porque não dá para a gente seguir a multidão, porque a multidão ela é insana. De modo geral, quando a gente vê um jogo de futebol começa duas pessoas brigarem na torcida, no instantinho está um alvoroço danado. Porque as pessoas não pensam. Elas seguem aquele instinto, ou de defesa, ou de ataque, ou de uma coisa nesse sentido. Então, a multidão, por si só, apesar de ser feita de indivíduos, mas são indivíduos que não raciocinam. Quando a pessoa está sozinha, buscando conectar-se consigo própria, essa pessoa, então, ela é que vai encontrar literalmente consigo mesmo, não vai ter jeito, ao invés de ficar tentando só encontrar com as outras. Eu não estou dizendo de jeito nenhum que é para a gente afastar das outras pessoas, é só não ter esse nível de afinidade, é só não ter esse nível de dependência das outras pessoas. Porque vamos para um avião, cai, morrem 180 pessoas. Com certeza, são 180 mortes diferentes. Por mais que a gente morra todo mundo junto, alguém, 180 pessoas, não são não vai ser a mesma coisa. Se de repente você cai no computador, mas até voltar. Parece que está reconectando aqui, só um pouquinho, gente. Mas você pode ir com mais fácil. Não, mas está tentando reconectar aqui na frente da tela. Bom, então nós vamos só prosseguir. Espera só um pouquinho, porque a tela está tentando reconectar, gente, só um pouquinho. Está acontecendo isso todo dia, né? Internet. Rapidão, espera aí. Acho que é mais fácil recomeçar. Você pode ir vendo a sua tela, independente de... Não dá para ver. Ela fica no meio. Ó. Você não consegue ver a sua tela? Não, o negócio passa no meio. Só um pouquinho, gente, vamos ver. Para a gente prosseguir aqui, porque eu não estou vendo, né? Então, eu vou prosseguir com a minha tela até conseguir, tá bom? Senão a gente acaba demorando muito. Depois você vai disponibilizar esse material. Depois eu vou disponibilizar. Então, o que acontece? O Noé entra na arca, enquanto o Noé agora, na simbologia, Noé entra na arca enquanto a multidão humana permanece no puro animalismo, perdendo-se todos, sem que se dessem conta do que se passava com aquele mais elevado discípulo, que foi até mesmo ridicularizado como algo fantasioso, né? Que ele era um fantasista, alucinado e louco. Porque ninguém esperava aquilo. A mesma coisa de hoje.
Se por um acaso, vamos imaginar, gente, se por um acaso, ó, veja bem do ponto de vista científico, se já aconteceu o afundamento da Lemúria, se já aconteceu o afundamento de Atlântida, se já aconteceu a extinção dos dinossauros, pode, não estou dizendo que é o caso, pode muito bem acontecer uma catástrofe do ponto de vista global na Terra, um grande cataclismo, por exemplo. A gente não sabe. Daí a ideia de Jesus falar o seguinte, gente, ó, nós temos que olhar, vigiar e orar. Porque muitas vezes, para o homem natural, o homem aqui, a raça humana, tem coisas que eles olham para as leis de Deus e falam assim, eles não conseguem entender. Que como está escrito lá na carta de Paulo aos Coríntios, 2:14, está escrito assim, porque tudo que é de Deus é loucura para os homens, eles não conseguem entender, porque eles não têm o processo espiritual. Por isso eles não compreenderam, né, a ideia cristã, mesmo de Jesus Cristo mesmo. Eles não conseguiram compreender, porque estavam todos muito apegados àquela materialidade. Então, acho que é loucura. Isso a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente já está mais esclarecido nesse contexto. Então, para a gente, como diz o próprio Cristo, aquele que muito foi dado, muito também será cobrado. Né? Então, o que vai acontecer, gente? Nós já trouxemos aqui, vai de fato acontecer a separação da humanidade. Isso está falado em prosa e verso. Assim como vai haver essa separação física, conforme aconteceu com os exilados de Capela, com o pessoal de Sírios e de outros lugares, né, que essa migração planetária, isso é mais ou menos comum, conforme a gente aprendeu na doutrina espírita. Eu só conheço da religião cristã, o único segmento que fala nesse sentido é o espiritismo. Eu não conheço, assim, nada nessa interpretação, nem na Igreja Católica, nem no protestantismo, embora a gente tenha lido também, mas eu não vi nenhum local em que se falava dessa separação na nossa intimidade. E por quê? Porque, na maioria das vezes, a interpretação se dá sempre no sentido literal, não no sentido espiritual. Tá certo? Vai acontecer, então, essa separação hoje, amanhã ou depois. Hoje eu vou trazer uma série de coisas hoje para a gente tentar entender isso, e para quem quiser se aprofundar um pouco mais nos estudos, são algumas referências, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, para a gente entender como é que deve dar esse processo. É o que eu disse. Pode acontecer um grande cataclismo, pode. A gente não sabe, conforme já aconteceu. Mas nós não sabemos isso. Agora, uma coisa é praticamente certa, que a gente vai ter que mudar, vai ter que mudar. A gente, sim. O homem precisa trabalhar para que o filho do homem, o homem tem que encontrar o filho do homem. Tem que encontrar a renovação dele dentro de cada um de nós. Voltou. Ele pode se material. Vamos tentar aqui agora de novo, ver se a gente consegue. Aí o que acontece? Enquanto isso eu vou falando aqui, ó. Há uma interpretação, eu vou
provavelmente a gente deve também fazer isso hoje, tem um livro que chama O Último Êxodo. É um livro muito interessante e, conforme eu já disse, eu acho que eu vou conseguir de novo, né? Espera aí. Está aparecendo? Estão vendo? Estão vendo? Tá? Hã? Tá, espera só um pouquinho. Tá, espera só um pouquinho. Apareceu, né? Apareceu, né? Aí é isso. Então, vamos lá. Continuando, então. Hoje, agora, nesse momento, nós vamos entrar no tema de hoje. Ainda pegando Mateus. Vou pegar ele maior. Pegando, então, Mateus 40, lá está escrito assim: assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo. Um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada, a outra deixada. Gente, olha que interessante. Nesse versículo, o tanto de coisa que a gente vai ter para falar. É muito interessante. Todas as vezes que a gente trabalha esse tema, vem logo na nossa mente a ideia que a gente chama de arrebatamento. Os evangélicos é que mais falam nessa linguagem. E, lógico, esse arrebatamento aí, o sentido dele é religioso, né? Uma interpretação religiosa que o pessoal traz. Acontece que essa expressão ela não aparece na Bíblia, assim como nessa Bíblia que nós conhecemos, não aparece a palavra reencarnação. Em lugar nenhum da Bíblia que nós conhecemos tem a palavra reencarnação. Por isso, então, que aquelas pessoas que estudam apenas, que veem apenas a interpretação da letra, não aceitam, não está na Bíblia, então eu não vou, não existe. A mesma coisa também, a expressão arrebatamento não está na Bíblia, expressa desse jeito, né? Mas é uma ideia, qual que é a ideia do arrebatamento? É que Jesus vai descer do céu, como diz Raul Seixas, deslizando entre nuvens de 1000 megatons, né, na música dele, e vai buscar, vai fazer uma separação daqueles que o amavam sobre essa terra e que têm sido seus discípulos fiéis. Eu acho que está caindo de novo. Não? Aí, então vamos embora. Vamos prosseguir. Essa é a ideia. Aí, gente, vamos pensar assim. Então, peraí. Eu caí de novo. Agora não foi na internet. Mas vai falar. Então, vamos lá. Eu vou falando aqui, gente, até porque a minha internet hoje não está boa. Aliás, ela tem que ter dado esse problema. Eu trabalho o dia inteiro com ela, não cai. Mas agora, tá. Beleza. É engraçado, é impressionante isso mesmo. Então, essa expressão arrebatamento, ela não está escrita, mas significa, então, que Jesus vem para escolher os seus eleitos, para escolher aqueles fiéis. Bom, aí a gente, claro, como a gente já pensa, todo mundo pode pensar assim, mas como é que vai ser isso? Primeiro, como é que em um só ponto de vista
Vamos imaginar materialmente. Em um só ponto de vista, Jesus apareça para levar aquelas pessoas que acreditam nele. Beleza. Vai ter que ser via internet ou via televisão, para todo mundo ver. Mas acontece que, enquanto aqui é noite, lá no Japão é dia, ou na Austrália, do outro lado do mundo. Então, como é que vai juntar todo mundo nesse mesmo momento? Como está escrito no Apocalipse, todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Beleza. Como é que vai se dar isso? Aí a gente, quando eu comecei a pensar nisso, que eu falava, nesse negócio no pé da letra não está muito certo, porque eu pensei assim, mas e as pessoas? Jesus só tem, aspas, 2000 anos que ele está aqui. Como é que vai acontecer a salvação dos profetas, que, aspas, só tem uma encarnação, e ninguém conheceu Jesus? Como é que vai acontecer isso? Beleza, isso é um detalhe. Como é que Moisés vai ser salvo? Como é que Noé vai ser salvo? Eles não conheceram Jesus Cristo. Jesus Cristo só tem 2000 anos que ele está aqui. Só estou falando materialmente, né, gente? Claro. Porque Jesus é o construtor do homem, mas só depois que o Espírito Santo falou isso para a gente. As igrejas não falam isso, não. Eles até falam que Jesus é Deus, que é coisa toda, né? Beleza. Mas eles não falam que Jesus, que quem criou a terra foi Deus, né? Nós entendemos que Deus permitiu a criação, porque sem Deus nada se faz. E entregou a obrigação para que Jesus, como diz Emmanuel, estatuísse a vida organizada no planeta. Isso é fora de dúvida. Beleza. Esse é um detalhe. Aí, como é que Jesus vai arrebatar a gente que é cristão? Tudo bem. Mas o pessoal que é de outra religião? Eles não vão estar nem aí. E as pessoas que são agnósticas? Os ateus? Os ateus, como é que vai ser isso? Jesus vai... Eles, então, já vão ficar aqui. Eles não vão ser arrebatados. Quando, então, vem a doutrina espírita e fala que essa separação vai se dar por um processo vibracional na esfera do bem, isso muda tudo. A pessoa não precisa nem conhecer Jesus Cristo, nem falar nele, nem conhecer Buda, nem conhecer Lao Tse, nenhum desses luminares que a gente conhece. Mas se ela fez a caridade no sentido exato da palavra, por isso que o Espiritismo vem com muita propriedade e fala assim, fora da caridade não há salvação. Isso contrapondo aquilo que a igreja medieval pregava, que fora da igreja não há salvação, claro, só salvava os católicos. Depois vem os evangélicos e falam assim, não, a salvação é dos crentes. Aí dá essa confusão toda na cabeça da gente. Como é que vai acontecer esse arrebatamento físico? Do jeito que se prega. Não tem jeito. Beleza. Aí, muito provavelmente, ainda tem a ideia do seguinte, como diz o Apocalipse, nós vamos ver até aqui, eu acho que nós vamos ver uma passagem de Isaías, também no Apocalipse, que todo mundo vai ser julgado, como diz a Igreja Católica. E nasceu de Virgem Maria, vai ser sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, né? E desceu uma mansão no morto. E ele vai voltar para resgatar também os vivos e os mortos. Ô, gente, imagina uma pessoa que morreu há 5.000 anos,
Não ter nem ideia, muito antes de Abraão, porque tem gente, né? E essa pessoa vai acordar agora no século XXI, ou na hora que Jesus viesse. Numa situação completamente nova. Agora, não é bacana a gente pensar que essa pessoa que desencarnou há 5.000 anos, foi reencarnando, readaptando, colhendo e recolhendo as experiências em N existências, é muito mais bonito isso. Até, conforme eu disse, ele vai plantando, colhendo e recolhendo. Um belo dia ele mesmo vai ter que separar nele o joio do trigo. O que serve para mim isso? O que não serve mais para mim isso? Então, isso eu não quero mais. Isso eu quero para mim. E se isso for o joio na minha vida, eu vou jogar fora. Eu vou exterminar. Agora, o trigo, eu vou juntar no meu celeiro. Aí a coisa, além de ficar muito lógico, é muito bonito, porque quem vai fazer essa separação é exatamente aquela pessoa que é fiel. Não é apenas ao Evangelho, não, mas que é fiel à lei divina, à lei do amor. Essa que é a diferença e que do ponto de vista da doutrina espírita, ela é muito bacana para a gente começar a compreender isso. Porque o pessoal fica esperando Jesus voltar em pessoa. Jesus pode voltar? Pode, claro, a hora que ele quiser, isso aqui é dele. Ele volta do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser, nas nuvens, andando na rua, ele volta do jeito que ele quiser. Mas um sentido mais espiritualizado é muito melhor. Que nem nós já trouxemos uma passagem de Paulo de Tarso, que ele diz que para aquele cujo fim já chegou. Isso é muito bacana. Muitas pessoas já passaram pelo fim dos tempos, já estão em outras dimensões. Agora é que, de modo geral, a própria Terra ela tem que avançar. Por isso que esse momento, conforme está registrado em Mateus, que Jesus disse, esse momento que nós estamos passando na Terra, que essa geração nossa vai passar, não sei que dia, se é daqui, ou 2057, não sei como é que vai acontecer essa mudança toda, mas nunca mais, conforme está escrito, nunca mais vai acontecer. Não vai precisar mais disso. Nós estamos, então, nesse terceiro, vamos chamar de expurgo regenerador. Tá certo? Vamos lá. A seleção externa e a seleção interna. De acordo, então, com Mateus, versículo 13, 24 e 30, durante o juízo final, os anjos vão separar os filhos do maligno, o joio, ou as ervas daninhas, daqueles que são os filhos do reino, isto é, o trigo. Depois dessa parábola, depois dessa comparação que Jesus disse, vem a parábola do semeador. E depois da parábola do semeador, vem o grão de mostarda, que são parábolas muito interessantes que a gente trabalha sempre, né? Isso tanto é escrito na Bíblia que nós conhecemos, como também está escrito no livro apócrifo de Tomé. Ele também registra essas mesmas passagens. Esses evangelhos que a gente conhece são os evangelhos canônicos, né? Aceitos pela igreja como oficiais, mas tem um tanto de outros evangelhos que não foram aceitos pela igreja, né? Então, esses são o gnóstico, outro nome que eles acabam dando, né? Vai haver, então, a separação da dualidade, que nem nós aprendemos, o mal e o bem, que é a grande luta que nós vamos ter que travar.
tanto do ponto de vista externo, há pessoas, por exemplo, que ainda destoam em muitos quesitos na vida humana, que não aceitam mudar de jeito nenhum, e há aqueles que já são mais dóceis, como diz o Evangelho do Espiritismo, que tem mais a afabilidade e a doçura. Esses que são mais dóceis à lei divina, não estou dizendo que docilidade do patrão, de ser capacho de ninguém, não. É aquele que é dócil à lei do amor, à lei divina. Esse vai ser aproveitado, vamos dizer assim, na terra renovada. Os outros mais rebeldes, por uma questão de afinidade, por uma questão de vibracional, vai ter que voltar para exercitar de novo, como se fosse uma reprovação escolar, que você vai ter que repetir o ano nas mesmas matérias, vamos dizer assim, para aprender. Porque só existe a lei do amor. E quando eu não cumpro a lei do amor, automaticamente eu crio um atalho. E crio para mim mesmo uma consequência de não seguir a lei do amor. Por isso que tanto vai acontecer essa separação física e, principalmente, a seleção íntima. O Adelson vai olhar para ele e vai falar o seguinte: olha, as minhas ervas daninhas, como é que estão? Eu preciso trabalhar essas ervas daninhas. Como é que está o meu joio? Porque o joio, né, gente, quando a gente estuda a parábola, eles são praticamente iguais quando estão nascendo. Eles vão crescendo igualzinho. Agora, quando já chega a época da colheita, aí a diferença é absurda entre o joio e o trigo. Por isso que Jesus conta a parábola, aí o pessoal fala assim, então a gente vai... por que a gente não arranca o joio todo? Ele falou, não tem jeito, porque se você for arrancar o joio, tem que deixar crescer tudo, para depois você não ter dúvida do que é joio e do que é trigo. Se você arranca tudo pequenininho, você corre o risco ou de arrancar um tanto de trigo, ou você vai deixar um tanto de joio, porque são muito parecidos. Só quando já estão no processo de amadurecimento é que tem a diferença. E esse é o momento nosso. O Filho do Homem, o homem renovado, isto é, a centelha divina que está dentro de nós, é que vai fazer essa separação. Gente, tudo bem por enquanto? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Mas vamos lá no Velho Testamento, então. Eu vou disponibilizar esse material, prometo, eu vou separar, porque já tem mais de 150 slides, então não dá para mandar tudo de uma vez, vou separar direitinho para facilitar, né? Depois. O Velho Testamento. Olha que legal que é isso. Todo mundo falou do Velho Testamento, todo mundo falou em outras religiões de outra forma. O Nostradamus falou também dessa separação em suas centúrias. Vai acontecer, a gente só não sabe muito bem como. Vamos lá. No livro O Último Êxodo, que eu falei, acho que é Mauro Fonseca, não é um livro psicografado, não. É um livro de estudos mesmo. Ele traz uma inteligência. Vocês lembram quando a gente estudou a abominação da desolação? Eu frisei bastante, né? A abominação da desolação dita pelo profeta Daniel, quando ela estiver acontecendo, então fujam para a Judéia, né? Ele pega essa interpretação, ele pega esse trecho bíblico e traz uma interpretação bem diferente e que é muito interessante. Como aqui
é uma proposta da gente estudar, ninguém está fechando questão em nada, esse livro dele é muito interessante, porque é muito bem fundamentado. Qual que é a interpretação dele? Eu não escrevi aqui, não, porque senão ia... Depois, quem se interessar, o livro dele é muito bacana mesmo. Tem na internet, pode baixar com PDF também, O Último Êxodo. O que acontece? Ele pega essa passagem e fala assim, quando então houver a abominação da desolação no lugar em que não devia estar, então, quem está na Judéia fuge para os montes, que é coisa toda, né? Ele faz uma interpretação com a abominação da desolação seria o 10º planeta do nosso sistema solar. E são várias as reportagens, lá pelos anos 80, 70 e poucos, 80, toda a ciência ficou muito intrigada com a aproximação energética de um astro intruso no nosso sistema solar. Esse astro, ele não tem como ser visto. Mas pela força energética que ele produziu passando perto dos outros planetas, Marte, Netuno, ele vem por aí afora, mas ele pertence ao sistema solar. Só que não é visto porque a ciência sabe tudo dele, só não conseguiu ver ainda. Consegue classificar até a massa dele em função da influência que ele teve com os outros planetas do nosso sistema. É chamado de planeta X, isto é, o 10º planeta do nosso sistema. Porque na era medieval não se conheciam todos os planetas que nós conhecemos agora, foi só depois que eles foram conhecendo. Há algumas pessoas que acham que ele é o planeta Quiron, alguma interpretação, que até na astrologia os astrólogos estudam isso, a astronomia não sabe muito bem, não afirma, porque a astronomia é diferente de astrologia, né? Tem que ter prova mesmo, cabal, né? Segundo eles. Então, esse planeta ele é um intruso no nosso sistema. Ele já causou uma grande mudança energética em Marte, já causou em Vênus, já causou em alguns desses planetinhas mais perto de nós aqui. E quando o Chico Xavier chamou esse planeta de planeta chupão, não sei se vocês já viram isso, né, nas entrevistas, isto é, seria aquele planeta que iria, entre aspas, chupar as energias deletérias das pessoas que não estavam vibrando na lei do amor. Então, seria para esse planeta em que iriam aquelas pessoas, aqueles espíritos que não têm mais afinidade, assim como aconteceu com os exilados da capela. Hoje não é para assustar ninguém, não. Eu estou falando a interpretação que tem, porque nós estamos estudando. Tá certo? Então, o Chico Xavier falou sobre isso. O Emmanuel, também, no livro Há 2000 anos, ele falou também que pode acontecer esses abalos, essas coisas todas na Terra. Tá certo? Só como estudo mesmo. Mas que a gente precisa ficar preparado, porque, por exemplo, até 2019, a gente não tinha noção de um vírus que iria causar esse transtorno todo na vida de todo mundo. Então, algumas coisas vão acontecer. Outra coisa interessante, só para a gente pensar, é que para que haja essa renovação, essa transformação,
todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Né? Quer ir lá para o céu de corpo e alma, vamos dizer assim, todo mundo, ninguém quer morrer. Né? Mas há um momento em que vai precisar fazer essa seleção, ela vai ser feita, essa seleção dos espíritos, no processo do desencarne, que nós já falamos. A partir da Segunda Guerra Mundial até agora, as mortes que têm acontecido, essa seleção já estava sendo feita. Algumas pessoas já estavam preparadas para voltar reencarnando na Terra, outras pessoas não, elas vão reencarnar nesse planeta primitivo que está aí pertinho da gente. E ele deve passar, do ponto de vista agora da ciência mesmo, quando ele passar a 11 milhões de quilômetros da Terra, quer dizer, isso aí é muito, em medidas astronômicas, isso é parede e meia, né? Isso é muito pertinho. Então, pode desequilibrar o eixo da Terra, que o eixo da Terra é inclinado, né? Todo mundo sabe disso, 23 graus mais ou menos. Então, caso ocorra a verticalização do eixo da Terra, o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Conforme já aconteceu, a nossa Amazônia, já sabidamente, ela é um fundo de mar. Minas Gerais, todas essas montanhas já foram literalmente fundo de mar. Porque quando a Terra foi mudando, assim, quando afundou a Atlântida, é como se fosse uma bacia cheia d'água que entorna. Isso aconteceu na Lemúria, formando todas as ilhas do Pacífico. Os montes mais altos permaneceram aquelas ilhazinhas, né? Segundo os estudos também. Então, é essa a interpretação que está lá e que é muito interessante para a gente estudar. Mas isso, como eu digo, essa interpretação naturalmente deve ter outras interpretações por aí, mas uma interpretação que eu acho que essa não tem como a gente fugir é a grande transformação que a gente vai ter que fazer dentro da gente, tendo ou não tendo catástrofe, tendo ou não tendo calamidade, tendo ou não tendo vírus. Essa mudança, como diz Paulo de Tarso, do homem velho para o homem novo, não vai ter como a gente escapar dela, porque isso é lei. É lei do progresso, é lei de evolução. Se a gente não passar nessa lei agora, não tem problema nenhum. A gente volta, repete, aí o ciclo vai acontecer novamente, até que a gente aprenda, né, assim. Em Isaías, então, a separação da humanidade em Isaías, está escrito assim, 6, 11, 12. Diante disto, indaguei. Isaías indagou a Deus, né, ou a Yahvé, ou Javé. Até quando, ó Eterno? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes. Até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam absolutamente destruídos, até que Javé remova para terras distantes o seu povo e no seio da terra reine total solidão. Claro, isto é uma profecia, é uma alegoria. Quando nós trouxemos aqui, nos primeiros estudos, a lei da destruição que está escrito no Livro dos Espíritos, e que a palavra destruição, como dizem os próprios Espíritos, ela deve ser entendida como transformação, é exatamente essa terra seca e árida. Tudo isso vai ter que mudar. Imagina, por exemplo, se nós fôssemos fazer uma grande faxina dentro de nós mesmos. Grande faxina. E a gente tivesse que tirar todos os entulhos que estão lá, até que ficasse completamente vazio, para que a gente pudesse trabalhar. É assim que a gente faz. Essa é a reforma íntima. Eu vou ter que pegar todas as minhas crenças limitantes, eu vou ter que pegar todas as minhas sombras
todos os meus fantasmas e trabalhar com eles. Aí o meu interior, o interior do homem, ele vai tendo uma grande solidão. E nesse momento, então, acontece a grande transformação. Como diz Paulo de Tarso, ele tem uma expressão muito interessante, que fala assim: quando eu estou fraco, aí é que sou forte. Por que todos os profetas iam nos desertos? Jesus, Paulo, Moisés, todo mundo foi para o deserto, né? Nós já falamos aqui. Porque é no deserto que você vai experimentar a aridez. Que você vai ter o contato com você mesmo. É como se a sua alma estivesse nua. Assim vai acontecer com a Terra. A Terra também vai passar por esse momento. Não do ponto de vista, né? Isso é simbólico, é profecia. Tá certo? Outra profecia, quer ver? Isaías 13, 11 e 12. Hei de castigar, está escrito isso, nem no Velho Testamento, está escrito assim, que Deus arrependeu-se de ter criado o homem, que o homem errou tanto, que está escrito literalmente assim, né, para a gente. E Deus arrependeu-se de ter criado o homem, porque ele maculou todas as coisas, tá? Do ponto de vista simbólico. Hei de castigar o mundo todo por causa da sua iniquidade. Hei de pôr fim à arrogância dos soberbos, humilharei a altivez dos tiranos e cruéis. Farei com que os homens sejam escassos, mais escassos do que o puro ouro, ou mais raros, e mais raros do que o ouro de Ofir. Quer dizer, a pureza absoluta que o ouro pode ter é chamado o ouro de Ofir. Então, gente, a humanidade vai ficar... isso nós já, pela própria doutrina também, a gente já sabe que no processo de regeneração, muitos terão que ser levados mesmo para poder fazer essa limpeza espiritual mesmo, para que essa transformação se dê para onde é que a pessoa vai. Se vai permanecer na Terra Nova ou se vai para o planeta antigo, né? Só lembrando que isso é um processo de naturalidade. Perfeito. Né? Porque, nesse ponto de vista aí, Isaías diz que Deus se arrependeu de criar o homem. Não, foi Gênesis. Tá certo. Mas lá no Gênesis, quando a gente estudou, fica parecendo contraditório. Sim. Deus viu que tudo era bom. Isso. Então, a gente não pode perder o foco, hora nenhuma, de que esses tempos difíceis que nós estamos vivendo são a experiência da materialidade e da crença na dualidade que a gente pôs em torno dessa materialidade. Isso não é a essência, isso é um grande processo ilusório. Perfeito. Né? Todo dia a gente tem que lembrar disso. Por isso que as pessoas têm tanta dificuldade e brigam tanto por causa das interpretações bíblicas. Porque aí cada religião concentra em alguns versículos e não enfrenta essa aparente contradição da linguagem bíblica. Perfeito. Né? É mesmo. Então, assim como lá o Paulo um dia falou assim, o homem deve se casar, né? O líder de uma igreja, então, deveria ser casado para não se abrasar. Perfeito. E o mesmo Paulo depois fala que é melhor o homem não casar para poder, né, se dedicar ao Evangelho.
Perfeito. Então, são aparentes contradições. Por isso que é importante não fechar os olhos a elas. Sim. Mas tentar entender o sentido mais amplo dessas afirmativas em um ponto ou outro. A leitura precisa ser panorâmica, tem que tirar o espírito da letra, como a gente sempre tenta ressaltar o dizer do Paulo. Né? Não, perfeito. Bom, inclusive, a gente precisa compreender, quando a gente fala das profecias, também no Evangelho do Espiritismo, as profecias são feitas, por incrível que pareça, para não serem cumpridas. Isto é, para servir de alerta. Se eu consigo ir para o meu deserto íntimo, eu vou cavar bastante a minha intimidade, eu vou conhecer aquilo tudo e buscar a minha essência, é isso que vai acontecer. Eu vou ter que procurar em mim o mais puro ouro que houver, que é a minha essência. Porque não tem muito, né, não tem essa, só para a gente, assim, tem razão, só para a gente ter ideia, no Velho Testamento, Deus é chamado de Senhor dos Exércitos. Era a forma que eles tinham de falar para as pessoas de forma mais grosseira, que eles não tinham ainda uma inteligência mais trabalhada nas emoções. É isso mesmo. Muito bom, muito bom. Porque tudo que acontecer, tudo que for acontecendo com a gente, é para que a gente vai sair da dualidade. Nós vamos chegar lá na unidade ainda, se Deus quiser. Vamos lá. Vai dar para ler mais um. O profeta Joel, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: por que Jesus fala, vai dar certo isso? Jesus fala assim, vai dividir meio a meio. Tem 2 homens no campo, um será tomado, outro deixado. Tem 2 mulheres no moinho, uma vai ser tomada, outra vai ser deixada. Se o Isaías fala que os homens, isto é, os seres humanos na Terra serão raros como o ouro, e ainda especifica, não é qualquer ouro, é o ouro de Ofir, que é o mais puro dos puros. Então vai ser só um tiquinho de gente. Hoje a Terra tem encarnados quase 7 bilhões de gente. Né? Fora aqueles espíritos desencarnados que têm afinidade com a Terra. É gente para rapar de enxada. É muita gente. É muito espírito. O que significa ser raro como... Que quantidade é essa? 10%, 15%, 50%? Depois nós vamos ver uma interpretação bem interessante, por isso que eu trouxe para a gente... Primeiro é para conhecer que isso está escrito, e a gente precisa compreender esse espírito de verdade, até chegar em Jesus Cristo, que a gente vai já estou dando o spoiler lá, que vai ser meio a meio. Mesmo as pessoas que forem raras, que eu não sei quanto, não sei qual que os seres humanos serão raros, como o ouro, não sei quando vai ser isso. Mas Jesus vai falar que é meio a meio. Isto é dualidade. Tá certo? Vamos para frente. O Joel fala assim, conforme, né, uma outra tradução. Que multidão no vale do julgamento. Porque o dia do Senhor está próximo no vale do julgamento. Está uma multidão enorme, então já tem outras contradições aí, né? Vale do julgamento é a terra e a multidão somos nós, encarnados e desencarnados, vivendo na terra. Aquilo que eu disse. Quantos espíritos são afins com a terra? Tem gente aí que já fez até as contas.
diz que para cada encarnado, não sei onde é que tirou os cálculos, tem 6 desencarnados. Então, aí, se for 6 bilhões, são 36 bilhões de espíritos, se esse cálculo der certo, que têm afinidade com a Terra. Olha como é que é interessante. A gente vai estudando, vai vendo as coisas. Então, que vai ser julgado. Por isso que quando a Igreja Católica fala assim, e serão julgados os vivos e os mortos, isto é, as almas, o espírito encarnado, e os que é alma, né, pela doutrina espírita, e os espíritos em erraticidade. Oh, mas acabou, são 21 horas, nós vamos continuar o nosso estudo, que é bem interessante aqui, para a gente começar a compreender que tudo isso, na verdade, está dentro da gente. Tá bom? Oi, gente, então, obrigado pela atenção. Que Jesus nos... Você faz oração, gravar. Isso, que Jesus nos abençoe. Então, vamos fazer a nossa prece nesse instante. Vamos elevar o nosso pensamento. Agradecer a Deus por tudo que nós estamos aprendendo e que possamos aproveitar, como nunca, este momento para nos aprimorarmos, para nos purificarmos. Que a tua ação bendita, a sua misericórdia, possa chegar até nós e que possamos aproveitar este momento para caminhar de modo mais seguro com essa plenitude que nos aguarda. Agradecemos aos mentores espirituais, nossa família de alma, aqueles que nos acompanham, aos nossos amigos encarnados, desencarnados, que vêm estudar com a gente, buscando também melhorar. Pedimos a Deus a paz que nós tanto precisamos. Ela possa entrar em nossa mente, em nosso coração, fazer morar. Que assim seja.